É uma satisfação renovada, né? Reencontrá-los aqui às terças-feiras para nós fazermos o nosso trabalho espiritual. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir o Júnior fazendo uma palestra para nós, que será com certeza bastante interessante. Qual é o tema, Júnior? Está aqui exposto. Aborto à luz do Espiritismo. O tema é extremamente interessante, oportuno, atual, porque aí nas TVs, as propagandas políticas, todas estão abordando o aborto, fica muito parecido, né? Estou muito comentando sobre o tema, alguns a favor, outros contra, tal, mas a doutrina tem o seu ponto de vista a respeito, e o Júnior com certeza vai fazer a abordagem disso aí com muita propriedade, como ele costuma fazer, não é? Então nós vamos iniciar fazendo uma oração, uma prece, em que eu convido todos para me acompanhar neste momento. Nós nos recolhemos a nós mesmos, no nosso interior, elevamos o nosso pensamento a Jesus e pedimos a Ele: Jesus, Mestre amado, mais uma vez esta noite estamos reunidos em Teu nome, querido Mestre, na expectativa de podermos contar com a participação ativa dos mensageiros que nos envias. Permita, Senhor, que esta noite nós possamos, neste ambiente de concórdia, de paz, de amizade, de entrosamento entre todos nós, que nós possamos obter as coisas que viemos aqui buscar. Quer seja através da saúde, esclarecimento, mas principalmente a nossa paz interior. Permita, Mestre amado, que ao sairmos desta casa depois dos nossos trabalhos, possamos levar conosco a certeza de que estamos melhores do que quando aqui chegamos. Amado Mestre, pedimos a Tua permissão então, para darmos início à nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Queridas irmãs e queridos irmãos, eu tenho um pedido para fazer para vocês. É o seguinte: a pessoa que tomava conta da nossa biblioteca, ela teve que se afastar há algum tempo, e estamos precisando de alguém que, primeiro, goste de livros, né? E que queira administrar a nossa biblioteca. A administração consiste simplesmente no seguinte: de manter catalogados os livros que nós temos, as pessoas que forem retirar, ter um lugar onde se anote as retiradas e as devoluções também. É um trabalho relativamente simples, mas que exige de nós dedicação, vontade de fazer, e se tiver algum conhecimento de biblioteconomia, melhor ainda, né? Aí nós fechamos aquilo que nós precisamos. Ok? Então fica esse pedido para vocês. Aquele de vocês que tiver à disposição de nos ajudar, de trabalhar conosco, será muito bem-vindo. Júnior, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Faz tempo que eu não falo em casa. O povo antes que puxa a orelha, né? Então eu vou trazer esse assunto para vocês, porque o pessoal me pediu alguns meses atrás, e em virtude daquela menina de 10 anos que engravidou, e o aborto, isso deu uma celeuma significativa, né? E eu fui fazer uma revisão sobre isso, escrevi, devo apresentar isso em Brasília daqui a 2 meses, talvez seja virtual, provavelmente lá. E eu vou mostrar para vocês hoje, assim, em primeira mão, como vai o que, até onde a doutrina espírita encontra a lei terrena e o que isso acontece, né? Vamos lá. Bom, epa, peraí, tá. Deixa eu ver se aqui é o negocinho. Tá. Ó, em primeiro eu vou falar um pouquinho de como funciona hoje. É importante dizer para vocês, porque não obstante o que aconteceu com a menina, uma situação muito delicada, complicada, o menino tinha 15 anos. Ontem engravidou,
alguém dizer assim, como? Eu vou dizer para vocês. Nós temos 19 mil casos por ano. 1000. Isso significa que nós temos uma epidemia de gravidez de adolescentes e abusos sexuais. Alterações de toda a natureza. Isso acontece. A diferença é que um caso tornou-se notório. Mas nós temos um caso de saúde pública. E aí é importante que se faça algumas menções para que isso tenha, é lógico que eu tenho que me ater ao nosso exíguo espaço de tempo, mas nós, vou dizer para vocês, que pode colocar de 10 a 14 anos e de 14 até 18. Alguns consideram 18 até 19, como tem pediatras que atendem. A boa notícia é que de 14 anos para cima isso tem diminuído. É melhor. A má notícia é que até 14 está piorando. Está piorando. Uma situação assim de complicadíssima. E eu vou trazer uma visão assim que é bem próxima daquilo que a medicina terrena fala. Olha só, 250 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes do aborto no intestino. É importante saber. Porque quem faz aborto no nosso país e passa por esse problema normalmente são mulheres pretas e pobres. Questão de saúde pública, normalmente nesse aspecto. Quer dizer, está dizendo que as ricas e brancas vão lá e podem fazer? Não é questão de poder. Acontece. Como fica isso à luz do Espiritismo? Falava na frente. Já que a lei está para todos nós. E a condição social é guardada por outra situação, que não necessariamente é melhor. É disso que nós vamos falar. A cereja do bolo está exatamente aí. Olha só, na cidade de São Paulo, as complicações decorrentes de aborto por múltiplas causas, inseguros, inclusive, respondem por a quinta parte das mortes nas maternidades. Gente, então vou falar uma coisa importante, que é a questão legal. O aborto, sobre esse aspecto, está permitido em lei. Pode. Precisa ir na polícia? Não precisa. E o médico precisa ter menos do que... Não precisa. E pode juntar um monte de gente, porque isso é um absurdo. Essa é uma outra conversa. E nós vamos abordar esse assunto também. E vou sugerir para vocês que eu não coloquei um slide disso, fiz poucos slides, gente, tem uma meia dúzia só. Quem tem que correr a bola, não o jogador. Se vocês colocarem que a quantidade de pessoas que têm direito ou não a manter a vida é uma situação que dá uma briga boa, conforme a classe social das meninas. Deixa eu falar meninas, deixa eu dizer meninas, porque uma boa parte delas vão dizer de uma maneira muito simples: o corpo é meu, está aqui dentro e eu decido o que eu vou fazer. Claro que em termos genéticos não é assim que funciona. O setor não contribui apenas com os gametas, não obstante, um monte de gente não pensar dessa forma. Nós não vamos entrar em polêmica, nós não estamos aqui para isso. Vamos ser bem retos e vamos deixar as discussões, as opiniões, para quem quiser fazer o seu juízo de valor da maneira como quiser. Agora, é importante que se diga, isso aqui não é hipótese, isso aqui acontece. Ou seja, em 2019, antes da pandemia, foram registrados 19 mil nascimentos de mães até 14 anos. Aquele dado que eu falei para vocês tem relação com isso. Então, que fique registrado isso. Ou seja, se alguém, numa situação dessa, de vulnerabilidade social, na verdade isso nem está na lei, nem precisa, pode até ser rica, se quiser, ela pode ir lá e pleitear isso. Pode pedir isso. Está previsto do ponto de vista de lei. Já vamos ver já o que a doutrina espírita fala sobre isso. E isso é algo que eu gostaria de dizer para vocês. O livro Os Procuradores de Deus foi o último livro de Hermínio Miranda, o primeiro, inclusive, a traduzir o livro dos Espíritos. Recomendo. Leitura obrigatória para aqueles que gostam da doutrina. E ele tem, o último livro dele foi achado num sebo. Uns rascunhos, alguém foi lá e publicou, uma capa amarela. Eu trouxe alguns aí para dó, quem sabe ainda tem.
Uma raridade. E o título é muito curioso, muito perspicaz. Gemiro Miranda ele conta as reencarnações dele, ele sabe o tempo que ele ficou no Egito, e detalha isso de uma maneira muito lúcida, muito tranquila, sem arrombos de paixão. É importante. Para quem gosta de doutrina, é uma leitura que vale a pena, vai gostar, sabe? Agora, o interessante disso é que os procuradores de Deus, ele está dizendo sobre o tema que nós estamos a falar hoje. Os procuradores de Deus são aqueles que dizem que, em nome de Deus, eu não deixo que você faça isso. Em nome de Deus, essa menina não vai abortar. Em nome de Deus, você não vai entrar naquele lugar. E muita gente fala em nome de Deus. E os procuradores de Deus é um baita livro, porque ele vai dizer, se nós temos condições para isso, quem se arvora isso? Né? Da onde é que saiu isso? E é importante isso, porque essas fotos aqui são da época, né? Esse aglomerado de pessoas, de grandes corporações religiosas famosas, não vou ficar falando nomes, nós não estamos aqui para isso. Mas não é difícil de imaginar de que religião seja. Então eles estão aqui contra, etc. Teve até uma interferência por parte governamental. E essa é uma frase que eu gostaria que vocês lessem. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tende a odiá-las quando as confronta. Significa que, vou dizer uma frase que eu escutei bastante lá em São Paulo. Olha, um monte de gente lá, dos seus amigos, são contra o aborto, até entendo. E se for ter a criança, quem cria? Aí não importa, alguém vai falar. Uma reunião, assim, sala dessa. Ué, você que fez. Fala, não quero, ué. Não quero. Já tenho 2, vai morrer, vai passar fome, eu não quero. Você vai me obrigar a isso? A discussão foi nesse sentido. Resumidamente, como nós não devemos e nem podemos fazer isso, e aí vai a questão de natureza legal que algumas religiões defendem, e isso há que se ter algum cuidado, porque nós podemos colocar a colher numa sopa que não é nossa. E o livre-arbítrio é o pano de fundo disso. Eu coloquei as 3 perguntas que falam sobre isso no Livro dos Espíritos. Mas, na verdade, o tema não está nelas. Interessante isso. Aliás, o Livro dos Espíritos é bom por isso. Porque não necessariamente tu precisas te ateres ao tema, porque a resposta não está ali. Ao contrário do que possa parecer. Então, vamos lá, vamos andar um pouco. Isso é algo que eu acho interessante colocar, porque muita gente pensa assim. Cuidado para não repetir as feridas pelas quais você foi vítima um dia. Tem muita gente que diz isso. Olha, meu pai me bateu, tem na pancada que educa. Ah, é? Será? Será? Será que você não está apenas reproduzindo de uma maneira absolutamente primitiva um comportamento que não vale para todos e está sendo até extinto? Para pensar. Para pensar. Nós não estamos aqui para induzir ninguém a nada, vou colocar as frases e vocês vão pensando. E eu também sou fruto de uma geração dessa, não sou melhor do que isso. Resumidamente. Olha só, não julgueis para não seres julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Uma frase claríssima. O que, aliás, deve balizar o nosso comportamento, não apenas em relação ao aborto, em relação à nossa agressividade, em relação ao nosso comportamento com terceiros, em relação à nossa situação com o cônjuge, com a sua família, com quem quer que seja. Porque, na verdade, o comportamento que tu estás a ter, na verdade, vai ser refletido no meio ambiente que você vive. De maneira deletéria ou de maneira até positiva. Tu que escolhes, vai. E aí tu estás a produzir algo bom ou talvez algo ruim. Lei de ação e reação. Aliás, o livro Ação e Reação, baita livro, sugiro que leiam. E tem alguns capítulos muito interessantes para isso, depois do 21. Vou lembrar o número dele de cabeça. Vamos dar. O clássico, que qualquer um que fosse vir aqui na frente teria obrigação de citar. O Livro dos Espíritos, da 357 a 359. Precisa ler? Lógico. Não tem jeito. Temos que passar por ela e nós vamos de cara. Eu vou colocar isso aqui. De quem é a culpa? Porque isso nós somos peritos em fazer.
colocar a culpa nos outros a gente faz bem. Mas nós caprichamos nisso. Nós destruímos pessoas num jornal, destruímos pessoa com a nossa língua, destruímos pessoa numa TV, destruímos pessoas de uma maneira inacreditável. E não raras vezes não era tudo aquilo, ou pouco daquilo, ou o que quer que seja. E isso aqui vai falar um pouco sobre isso, do zelo que nós temos que ter com o nosso comportamento, com as nossas observações, com os nossos cuidados, para que outros tenham conosco. Nada além, primitivo mesmo, bem primitivo. Não faz para os outros não fazerem com você. Porque nós somos primitivos, não se ache como a última bolacha, nós não somos nem a primeira, gente. Que dirá a última. Então, isso eu gostaria que vocês lessem, eu achei interessante trazer. Está logo no capítulo 6. A pergunta é a 258. Quando na erraticidade, entenda-se, nós, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Tem que saber. Aqui tem bastante gente que estuda, está no ESE, no COEM, sugiro, poucas, hein? Mas é a 258, tem que saber. Porque a pergunta que se tu saíres aí fora agora, por essa porta, cruzar ou alguém perguntar, por que eu estou sofrendo, está aqui dentro. E será que o mês que vem está aqui dentro? Por que será que na minha... Está aqui dentro. Porque está afirmando, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal. Que vai mostrar, por exemplo, que o importante não é o maktub, o árabe, estava escrito, caiu na cabeça, era porque tinha que morrer com uma pancada na cabeça e ele enforcou um monte de gente há 10 encarnações atrás. Não necessariamente. Mas o ambiente em que tu estás a crescer ou conviver tem tudo a ver, inclusive com as nossas opções. Significa que uma pessoa que reencarna na favela da Rocinha não tem as mesmas condições materiais do que alguém que mora no Leblon ou no Morumbi, em São Paulo. Não tem. Não tem. Tem maior ou menor probabilidade de abortar? Depende. Porque o rico também aborta. E esse é o pano de fundo. Então a questão não é o aborto em si, mas as condições às quais aquele espírito ou aquela mulher reencarnou, por opção do ambiente. O ambiente lhe sucederá possibilidades em maior ou menor sofrimento. Claro. Ninguém vai dizer para você que lá você vai ter 100% de chances de sair um Martin Luther King. Até sai, mas cada milhão. Muito bem. E há uma frase muito cuidadosa, mas aí a pessoa é que faz a vida dela. Será? Isso vale para um espírito em cada 1.000, 10.000, 100.000. E nós não devemos tomar a regra, devemos tomar a exceção pela regra. E esse é o cuidado que há de se ter. Ora, se a maioria não é assim, temos que cuidar da maioria, porque a minoria inteligente vai se dar bem, vai resolver as suas pendências de uma maneira maior ou menor. Então, o nosso cuidado é com quem precisa mesmo. Vamos lá. Olha só, ele próprio escolhe o gênero da prova. O gênero, não a prova específica, o gênero. O gênero é algo enorme, gente. É muita coisa. Não quer dizer especificamente aquilo, mas o ambiente ao qual tu estarás sujeito em relação àquilo. Se tu estás em um lugar que tem um baixo nível cultural, um baixo nível socioeconômico, onde as pessoas têm uma probabilidade de uma educação muito inferior em relação à maioria, a chance de ter uma agressão sexual é maior ou menor? Claro, matemática avançada. Maior e pronto. Isso quer dizer que Deus puniu aqui? Você nasce lá porque você tem que... Não. Deus não pune ninguém. É uma opção de local, de ambiente, às vezes de país. Ou será que é bom e fácil uma mulher nascer no Irã, no Iraque? Tem que usar burca e etc. Não. E nascer na Noruega? Maior IDH do mundo? Onde elas mandam em tudo. Aliás, aqui elas também mandam. É só questão da gente olhar bem. Então, na verdade, é uma questão de observar. Então, o lugar aonde reencarnamos tem sim uma importância capital nisso. E ele está regulado através da pergunta 258 do Livro dos Espíritos.
E ele é o pano de fundo, sim, em relação às possibilidades ou não de aborto. É ele que vai justificar isso, e não as perguntas relativas a ele, que são apenas consequência do lugar onde você está e das suas atitudes em relação àquilo. Faço-me claro ou está enrolado? Dá para entender isso? Dá? Ó, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa é a pergunta, gente. Essa pergunta vocês vão escutar a vida inteira. A vida inteira. Por isso eu estou a dizer que saber a 258 é importante, sim. Porque não tem jeito de alguém não te perguntar isso. Pô, Deus está castigando. Não, Deus não está castigando. E a resposta é muito simples. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Até a guerra da Ucrânia, isso. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Agora vamos falar o resto, não vou nem ler. Mas nem tudo acontece com a sua vontade. São duas coisas diferentes. Tudo acontece com a sua permissão. Porque se não fosse permissão de Deus, nada. Esse mundo, eu falando, vocês, nada. Deus é tudo isso. Então, permissão dele, existe. Se existe permissão dele, é uma grande coisa. Por trás da permissão tem o livre-arbítrio, as nossas opções, que serão mais ou menos cerceadas conforme o nosso nível de intelectualidade que vamos adquirir. Então, quanto mais tu melhoras, mais tu podes escolher. Isso é bom ou ruim? Então, na maioria das vezes, presumivelmente bom. Mas se nós temos boas opções para escolher e não fazemos, veja só como são as coisas. A corda puxa de um lado e empurra do outro. Vamos andar. Vamos falar das 3 perguntas clássicas. A 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Clássico, que todo mundo tem que saber. Uma existência nulificada e que lhe terá de recomeçar. Nenhum segredo nisso, né? Foi para fora, não deu certo. Bondade de Deus, vamos lá, tu vai recomeçar. Quantas vezes? 50 mil, se você quiser. Isso é bondade de Deus. Justiça de Deus, nós vamos resolver isso. Não é a mesma coisa. Justiça e bondade não são a mesma coisa. Elas até caminham juntas, mas não são iguais. Então, aí, tu puxas pelo lado da bondade. Por que não? Porque é isso que vocês vão encontrar, por exemplo, no livro Camilo Castelo Branco. Vocês vão encontrar, por exemplo, no Memórias de um Suicida. Principalmente depois da metade do livro. A primeira metade é mais contando a história deles. Dessa época ele cegava o rapaz, etc., por causa da mulher. Não vou entrar nisso, gente, não consigo dar conta de acabar o tema. Bom, ao despertar espiritual e suas várias... Isso é uma imagem muito legal, gente. Porque essa é uma fase nossa. Ai, meu Deus, como é que eu fui fazer essa arte de novo? Eita, nós passamos por isso. Necessariamente nós passamos por isso. Em algum momento da nossa vida. Alguns ainda vão passar de novo, sei lá, com essa ou com aquela experiência. Agora, uma outra fase da vida. Maturidade. Epa, estou aprendendo. Fazer o quê? Errei, vamos ver se na próxima eu acerto. Pronto. Humildade, simplicidade e confiança em Deus. Ou tríade bonita. Muito simples, tranquilo. Nada diferente disso. E o futuro, e aqui vai esse rostinho, que Joana de Ângeles diz que dia chegará onde olharemos para trás e riremos de nossos erros, de nossas imperfeições. Joana de Ângeles, tem que respeitar. Então vamos combinar que muita gente anseia por esse dia. Não é? Agora, se esse dia está mais próximo ou mais distante, depende de nós. Depende de você. Tu acorda cedo, de bom humor, toma café, dá bom dia para todo mundo, não xinga ninguém no trânsito, tem conta para pagar e fala assim, que bom que veio esse boleto, que delícia. Ou será que não é assim? Não? Às vezes não, né? Depende do dia. Depende do dia. Então mostra que talvez a gente ainda esteja nessa fase, para algumas outras coisas. E não nessa. Significa que
Para algumas coisas nós somos mais evoluídos, sim. E para outras, altamente atrasados. Esse programa em relação ao aborto fala disso. Gente, uma consideração importante é que uma menina de 10 anos de idade, ela não tem bacia para dar à luz. Ela não tem. O risco de uma menina de 10 anos de idade de morrer, deixa eu usar um eufemismo, me perdoem, é de quase 20%. Cada 5, uma vai morrer. E olha que eu falei para vocês que 19 mil engravidaram. Não foi 19. Nós ficamos vendo na TV um caso. Então, se vocês verem uma entrevista, vocês vão achá-la no YouTube da psicóloga do Pérola Baita. O Pérola Baita é um hospital em São Paulo de referência para a violência sexual, para as agressões. Então, é um lugar de sofrimento, é um lugar difícil. Então, é um lugar onde tudo que for complicado do ponto de vista sexual com a mulher, tem com o homem também? Tem, claro que tem. Mas é primordialmente nesse sentido. E tem uma entrevista dela que trabalha lá há mais de 20 anos. Vale a pena vocês assistirem 15 minutos daquilo. Se você tem uma visão radicalmente contra o aborto, você vai mudar de ideia. Assista, vale a pena. Porque ela vai mostrar para você que o nível de sofrimento psíquico, supondo que ela consiga passar essa menina de 10 anos, tem um baita suporte familiar, algo fácil ou difícil? Raro, né? Raro. Um baita suporte familiar, ganha o nenê, todo mundo ajude, o nível de sofrimento dos casos que ela acompanha são terríveis. As doenças psiquiátricas, aí entenda-se, inúmeros processos de natureza obsessiva associados, vão trazer uma vida de sofrimento para essa menina, a vida toda. Bom, mas aí foi ela que escolheu, né? Será? No meio está, a gente sabe. Então há um questionamento muito legal a ser feito. O nosso objetivo, o objetivo do espírito é não condenatório. Não condenatório. Nós podemos e devemos ter a nossa opinião. Não há problema algum com isso. A nossa preocupação é tomar cuidado para não invadirmos o livre-arbítrio do outro. Ah, mas aí você tem que ver que está havendo injustiça. Será? Será que não tem alguém lá em cima que olha por isso? Não tem uma lei de livre-arbítrio que rege isso? Não tem a pergunta 283 do Livro dos Espíritos que demonstra isso? E será que nós não podemos nos tornar um fanático religioso indo lá na frente? Não vai, você não, você vai, você não. Para pensar, para raciocinar sobre isso como um espírita tem que ser, de bom senso, com tranquilidade, com equilíbrio acerca de um assunto tão delicado. Vamos andar. A 358. Constitui crime a provocação de aborto em qualquer período da gestação? Pergunta o Livro dos Espíritos. Clássica. Qualquer um. Com uma semana, um mês. Então está lá. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Frase reta. Sem tergiversar. Uma mãe, a quem quer que seja, olha só o que diz, aqui deixa eu falar uma frase que vai agradar as mulheres e que é a minha forma de pensar. Por que quem quer que seja? Pô, mas o sujeito vai lá, engravida a moça e some no mundo, doutor. Tem um caso? Tem um monte. Tem um monte. Quero dizer uma coisa para vocês? Não se preocupem com isso, porque homem também aborta. É isso. Não é mulher só não. Fique triste não. Sempre que o homem tem alguma participação em um filho, em um rebento, como tutor, como amigo, como pai, num centro espírita, numa igreja, em uma comunidade, ele não o faz, responsabilidade ele tem. Ele tem. E ele responderá por isso. Então, quer uma frase? Mulher não aborta sozinha. Pronto. Não fique preocupado com isso. Porque as pesquisas mostram que de cada 7 mulheres, pelo menos uma abortou. Resumidamente, se aqui tiver mais de 7, pelo menos uma que teve. Cabe alguém ficar apontando o dedo? Não, claro que não. Óbvio que não. Agora, nos casos em que há interferência paterna, e de forma direta ou indireta, sempre haverá. Ela não fez sozinha, né? Não foi de chocadeira. Então, certamente, tem uma participação de responsabilidade nisso. Isso, inclusive, deve se constituir em motivo
para que tu não te preocupes com o seu alto senso de paladino da justiça. Tem gente assim. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Não precise, porque aquele pai que não assumiu as responsabilidades responderá por isso. Perante a lei de Deus, não fica um centil sem ser dado conta. Nada. Zero. Onde é que está isso, Júnior? Está na Gênesis capítulo 3. Significa que se eu fizer alguma bobagem hoje eu vou responder? Vai. Você, eu, todo mundo aqui, não fica ninguém de fora. E vou pagar? Vai. Mas eu vou ter que pagar na mesma medida? Não. E onde é que está isso? Gênesis de novo. No capítulo da frente. Mostrando que tu podes, inclusive, amortizar a sua dívida em doses homeopáticas. Aí é a justiça de Deus? Não, aí é a bondade de Deus. Porque ele podia exigir a conta de uma vez só. Então as duas coisas caminham juntas, mas elas não são a mesma coisa. E ter esse tipo de noção é que lhe dá senso de justiça. E o senso de justiça não pode ser agressivo. E é assim que eu vou terminar daqui a pouquinho, nós estamos perto de terminar, porque o nosso tempo é muito exíguo, é muito curto. E esse vosso senso de justiça é o que vai determinar os vossos comportamentos e as vossas relações pessoais. Por isso tome muito cuidado com o jeito que tu te portas, porque é o tipo de comportamento das pessoas que tu atrairás. E é exatamente isso que será necessário para que tu te adeques. Isso vale para qualquer cargo, para qualquer nível, para qualquer situação. Resumidamente, torne-se uma pessoa melhor. Que é bom para você e bom para quem te rodeia. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Sempre. O bem sempre será teu advogado quando a conta chegar. Emmanuel. Vamos andar. Pergunta 129. 129 é do Consolador. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Eu coloquei essa pergunta, gente, isso é de outra palestra, na verdade, que aborda esse tema polêmico, né? Pô, uma espírita pode comer um churrasco, então? Livre-arbítrio. Mas é interessante ler isso, ó. Porque na pergunta 129 ele fala isso, mas o livro é de 1941, depois da guerra. Se vocês pegarem, quer ver? Vamos lá? 723 e 724. 722 começa o assunto do Livro dos Espíritos. Então você vai ter, na pergunta 129, o mesmo paralelo da 723 do Livro dos Espíritos. Agora, o Livro dos Espíritos é de 1857. E esse aqui de 1941. Lá atrás, provavelmente, eles devem ter imaginado, vamos ensinar. Passaram-se quase 70, 80 anos, não deu certo. O pessoal não comeu grama, então eles pegam e vêm desse jeito. Certo? Ou seja, porque as frases que se vêm daqui para frente são bem interessantes, porque ele fala de uma forma muito menos polida do que foi dito em 1857, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos ele diz que da carne vem a carne, do espírito vem o espírito. Legal. O princípio até interessante, de Paracelsus, né? Para quem gosta de ler a medicina antiga, é legal. Agora, quando ele chega nessa fase, ele diz assim: você está a completar os seus intestinos com as vestes e as carnes dos seus animais. Usa um termo bem impactante, agressivo. Compreende? Para demonstrar que você, na verdade, está se alimentando de cadáveres. Né? Então, aqui os vegetarianos ganham força. Agora, você vai dizer se você vai comer carne, vai vigiar se a pessoa... Não, ninguém vai fazer isso. Chico até comia, viu, gente? Pronto, vamos puxar a corda. Vamos puxar? Agora, isso quer dizer... Não quer dizer nada. Quer dizer que cada um de nós tem as suas limitações. Tu escolhes qual delas tu vai seguir, ué. Pronto. Seja um espírito aberto, gente. Aliás, é para isso que serve a palestra de hoje. Tu respeitares o livre-arbítrio do outro para que o outro respeite. Pô, o cara é espírita lá no churrasco, comendo e bebendo que nem doido, mas então ele não segue. Gente, isso é uma prerrogativa dele. Agora, tu tem que te preocupar com os teus defeitos. Já que é tão importante prestar atenção no de terceiro, ué, que assim o seja. Se pensa desse jeito, tu és agressivo, no trânsito cumprimenta todo mundo, ou será que de vez em quando escapa a corda? Né? Isso também, para ser pensado, nós temos que puxar o assunto para nós. Porque do outro a conta é dele mesmo. Essa é a verdade. Nada tem de errado em tu advertires o teu irmão, por óbvio que seja.
tu tem que tomar cuidado para não te tornares um eco chato. Uma pessoa que está se tornando inconveniente. Tem alguém na família que fuma. Fuma, ó, vai, 86% dos cânceres de pulmão vem do cigarro. 86%? É, a maioria. Já viu alguém morrer de câncer de pulmão? Deixa eu usar um eufemismo, morrer de novo, vai. Já é terrível. É terrível. Morre afogado no seco, sangra pela boca. Muito ruim. Compreende? E algo estritamente pessoal, opcional, é seu, ninguém vai lá e coloca, deixa eu pôr um cigarro na sua boca. Não, isso não acontece. Então, aí os outros vão dizer uma frase antiga, bom, eu não fumo, não bebo e não jogo. Antigamente o pessoal falava muito isso, né? Pois é, mas e comer? Comida também não? Comida também mata. Sim, é uma forma até, outra palestra, é um suicídio indireto. Se tu te entopes de carboidrato, seus níveis de colesterol sobem, os níveis de glicemia sobem. Faz exercício físico? De vez em quando. Então. São conversas que nós não vamos falar disso hoje. Mas é importante colocar, porque no bojo, ela também está embutida dentro da pergunta. 528 também. Ou seja, elas são a mesma coisa. Elas estão apenas localizadas dentro do seu livre-arbítrio. Ou seja, bom, vamos andar. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo, eu gostaria que essa aqui vocês lessem com cuidado, eu vou ler devagar. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda. Prestaram atenção? Então, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se, o que já existe. Livro dos Espíritos. Quer dizer que pode abortar? Pode. Caso de risco da mãe? Pode? Pode. Está escrito, está na pergunta. Casos especiais? Casos especiais, por óbvio. Está recomendando? Não, está explicando. Exatamente o que a lei terrena fala. Preceitou, a lei terrena fala isso. Então aí, vamos lá, que há um grande avanço da lei terrena em relação à lei espiritual. Isso é um avanço, há que ser comentado. Então, há alguma divergência importante nisso? Não, não há. Não há. Quando o aborto é legal no Brasil, vai na direção do que está no Livro dos Espíritos. É desejável? Não, não é. Nada que é ruim é desejável. Mas é importante que nós formemos opinião equilibrada sobre o assunto, não nos tornemos um procurador de Deus. Não é? Pegamos lá um crucifixo na mão e pá, que você vai para o céu, isso aqui vai para o... Isso não pode, gente. O espírita não faz isso. Porque nós conhecemos as leis, sabemos como funcionam e temos que aprender a domar os nossos instintos também. Guardar o nosso chicote, porque a gente tem bastante, de vez em quando ele sai do bolso. Então é interessante tomar esse tipo de cuidado. Bom, deixa eu ler isso aqui rapidamente, que é importante. Olha só, as únicas exceções previstas na lei são os casos em que o aborto é necessário para salvar a vida da grávida. Em cima. Ou quando a gestação é fruto de um estupro. Aqui ele deixa um entre-safa, né? Ou seja, na verdade isso não está aqui. Então você pega uma mulher de, de 30, foi violentada e ela engravidou. Então, na nossa lei terrena, ela estaria inserida nessa situação. E ela pode chegar lá, não precisa avisar a polícia e pode abortar. Aos olhos do Livro dos Espíritos, você vai poder sempre, porque o Espiritismo não proíbe nada. A diferença é que esse amparo aqui já não guarda guarida. Mesmo porque a pessoa é maior de idade, poderia não ser. Algo a ser discutido. Observem que conhecer esse assunto não vai lhe encher de verdades. Não é para isso que ele serve. Ele serve para lhe encher de argumentos. Ô, frase bonita essa. Para que você decida, tu decides aquilo que é interessante. Essa menina de 10 anos, a mãe dela foi obrigada, sim, foi. E ali está embutido o livre-arbítrio, lógico que está. Ficar sobre o jugo de um terceiro também está embutido no livre-arbítrio de quem lhe cuida. Ué, e se tu estás a ser cuidado por alguém, é óbvio que alguma relação de responsabilidade há de existir. Simples. Não é fortuito, gratuitamente, garantidamente.
Então há que se ter esse tipo de cuidado. É um zelo de fala, é um zelo de atitude, é um zelo de cuidado, é um zelo de comportamento. Compreende? Então a visão é tirar-nos a espada, colocá-la onde ela deveria estar e não sair, tornarmos pacienciosos, orientarmos, que é a nossa obrigação, e respeitarmos a opinião de um terceiro. Aí, mais ou menos mãe quando o filho faz uma bobagem. Ela fala uma vez, fala duas vezes, e às vezes quando ele cresce é bobagem, ele vai fazer de novo. Aí ela faz o quê? Reza de um lado e chora do outro. Porque isso também faz parte do pacote. Ninguém deseja o mal de ninguém. Mas tu tem que respeitar aonde é o teu limite e o limite do teu próximo. Até de quem está na tua casa. Que isso também faz parte. Uma conversa boa essa, viu? Vamos lá. Estou terminando, gente. Deixa eu ver como é que eu estou de horário. Tá. Ó, gente, esse é o pano de fundo dessa conversa. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Olha que coisa interessante. Libertando-se da escravidão, da ignorância e das paixões baixas. Nada de, tá vendo, olha lá, vai pagar, aqui se faz, aqui se paga. Ou seja, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Não Denis. Gente, olha que frase, que coisa impressionante. Então, é isso aqui que tem que imperar. Não o império das nossas sensações e paixões mais baixas, onde você decide quem vive, quem morre. Muita gente transplanta a Idade Média para agora, né? Lamentável, não faz nenhum sentido. E para terminar, eu vou passar, acho que esse é o último slide, não é, Bi? Acho que é, né? Sei lá, deixa eu ver se é. Esse aqui, vai. Fé inabalável, só o é que pode encarar frente a frente a razão. Se todas as épocas, em toda a humanidade. Frase de Kardec. Eu vou dizer, isso aqui é interessante, religião é uma garrafa com um rótulo, espiritualidade é o que tem dentro. Por que eu estou falando isso? Estou terminando, porque por trás disso é o seguinte, o julgamento mais importante da história aconteceu em Jerusalém, onde do lado direito estava Jesus, do lado esquerdo estava Barrabás, e ao centro estava Pilatos. E ele deixou para o povo julgar. Uma vez por ano ele fazia isso. Escolhia algum dos detentos e deixava o povo julgar. Naquele ano, paradoxalmente, se é que dá para usar esse adjetivo, ele tinha dois. Ele colocou os dois. E propositadamente deixou o público em jogo. Colocou-os na medida. Aliás, é um princípio de justiça interessante, antigo. O povo julga os seus pares. Está aí. Né? Para os outros do direito é um negócio até interessante. Não obstante, algumas barbáries é assim que funciona. Até hoje, inclusive. Olha só que coisa interessante. Porque naquela plateia seguramente haviam negros, haviam gays, haviam mulheres, que não estava muito distante dessas duas opções, já que elas não podiam andar junto com os homens, não comiam na mesma mesa, não podiam conversar com o homem. Então a mulher, por um gato ou por um cachorro, estava distante. Lamentavelmente. É importante que se diga isso dos avanços que a sociedade teve. É importante, leiam isso, sabe, gente? Herculano Pires fala muito do cristianismo primitivo, para quem gosta disso. Sugiro isso. Mas por que eu estou dizendo? Porque, não obstante essa grande quantidade de pessoas, quem condenou Jesus foram os religiosos. Exatamente. E há uma frase muito interessante que está no Sermão da Montanha. Se vocês pegarem o versículo do 22 ao 26, diz assim: se vossa justiça for como a dos fariseus, não entrará no reino dos céus. Quem eram os fariseus? É aqui, ó, certo, certo, errado, errado. Isso era o fariseu. Bem diferente de um saduceu, de um edumeu, que é um outro assunto que eu nem vou entrar, que eu até gosto bastante. Mas, objetivamente, a frase é muito clara. Não seja um radical. Não seja. Não faça isso. E essa frase ajuda-nos a entender aquilo que eu vou mostrar no finalzinho. Deixa eu ver se dá. Como é que vai tocar isso, hein? Será que ele... Isso aqui é um videozinho curto. Deixa eu ver se... Sei lá isso. Ah, ele não está mudando ali. Terminando, viu, gente? Finalzinho. Esse videozinho é curto, ele tem 3 minutos e meio.
Finalzinho último. Isso, deixa o som tá legal aí. Gente, esse nenê tá morto desse jeito. Nenhum nenê você põe naquela posição e fica caindo. Esse nenê tá morto. Isso é uma massagem, um nenezinho desse tamanho. Médico bem paciencioso, tranquilo. Olha a cor do cordão. Isso é sangue venoso, cheio. Péssima situação. Está fazendo lá o que pode, né? Qual é o nome dele, né? Sei lá. Não sei. Isso é coisa de herói, gente. É incrível isso. Gente, 20 minutos é muito tempo. É bastante tempo. O limite é 30. Aí você para. É uma média. Essa é a mãe, essa situação. Que vai desencarnar, na verdade. O pai está machucado, porque ele tirou, né? Ele puxou os dois da... Então, eu comecei falando de aborto, falando um pouco de morte física, mas eu vou terminar falando de vida mesmo, claro, porque não pode ser de outro jeito. Então tem gente que se sacrifica horrores para fazer com que outra pessoa venha ao mundo. Tem espírito que sofre para reencarnar. Num país desse, num lugar desse, perto de uma bomba. E tem gente que por questões de natureza sexual, André Luiz diz que 98% dos abortos no mundo são ocasionados por prazer sexual e filho indesejável. André Luiz fala isso. Para pensar. Para pensar. Bom, não é hora do filho vir? Não sei. Para pensar. E é assim que nós vamos terminar na noite de hoje, deixando todo mundo pensar. Fica então o recado, que bom para aqueles que conseguem vir a esse mundo, ter uma assistência e lutar. Será que ele vai ter uma vida melhor ou pior de alguém que nasce num bairro rico? Sim ou não? Não é necessário responder, sabe por quê? Porque a cada um segundo suas obras, Jesus.
Ninguém nasce num bairro pobre, com violência, para ficar sofrendo uma vida inteira, sem ter um mérito no futuro. Não faz sentido, porque o Pai é um só. E é através disso que nós devemos respeitar e entender porque as diferenças existem também. Não obstante nos esforçarmos para mitigá-las, reduzi-las, justiça social, tem que fazer sim. Mas não é demais lembrar que isso acontece. Meus caros, o tempo já é chegado. Lógico que foi difícil enxugar tudo isso, mas um prazer estar falando na minha casa depois de muito tempo. Se não é a primeira vez. Que Deus os acompanhe, que Deus os guarde, que Deus proteja a todos nós a semana que segue. Quer falar, Tony?